falar aí da adição algébrica de monômio, ou seja, como é que a gente adiciona esses termos, né? Como é que a gente soma? Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, que é 3x ao cubo mais 5x ao cubo é igual 7 mais 5, que é igual a 12, x ao cubo. Ou seja, qual é a regra aqui? Então, a gente viu que, na aula anterior, a gente viu que ele é dividido, que as partes dos monômios eram divididas. Por quê? É coeficiente e parte literal. Por exemplo, aqui, ó, nesse termo aqui, 7x ao cubo, então o coeficiente a gente sabe que é o número. Então, aqui nesse outro exemplo aqui, 5x ao cubo, o coeficiente é o valor 5, é o número. A parte literal é a parte que envolve a letra. X ao cubo. E no segundo termo aqui também é x ao cubo. Né? Então, como é que a gente realiza aqui essas operações? Como é que a gente adiciona? Então, você vai somar por etapa. Primeiro, você vai somar os coeficientes. E segundo, a parte literal, ou seja, a parte que envolve as letras. Então, segue a regrinha aqui, por exemplo, a soma de monômio só pode ser efetuada se for termos semelhantes, ou seja, eu só posso realizar também essas operações se os termos são semelhantes. A gente sabe que para haver semelhança, o que acontece? A parte literal aqui tem que ser igual, a mesma letra e mesmo expoente. Por exemplo, aqui x aqui na primeira parcela, x na segunda. São iguais as letras e o expoente aqui é igual também. 3 aqui mais o expoente 2 aqui. Ok, então a primeira regrinha é essa. Eu só posso somar se os termos forem semelhantes. Então, no caso aqui são semelhantes, eu posso realizar essa operação. Para se fazer uma adição de monômio é necessário. Ou seja, então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar se os termos são semelhantes. A partir do momento que eu identificar que os termos são semelhantes, eu vou seguir essas duas etapas aqui, ó. Primeira e segunda. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Aquilo que eu acabei de falar. Vou somar algebricamente os coeficientes, ou seja, vou somar aqui os números, vou pegar apenas os números que aparecem. No caso aqui o 7 e o 5. A parte numérica aqui é o 7 e o 5. Vou somar 7 mais 5. Observa aqui. Ó. A gente sabe que dá 12. E por último aqui, ó, manter a parte literal. Então a parte literal aqui vai ser mantida. Então, qual é a parte literal que apareceu nos dois valores? O x ao cubo. Então você, depois que você somar a parte numérica, que é 7 mais 5 que deu 12, a parte literal você vai fazer o que? Você vai manter ela. X ao cubo. Então a regrinha para somar os monômios é essa. Então na sequência aqui a gente tem outra operação que é a multiplicação, né? Que já muda um pouquinho a regra. A multiplicação agora de monômio. Para executar uma multiplicação de monômios é necessário, ou seja, para a gente fazer a multiplicação também de monômio, vocês vão seguir duas regrinhas também. Primeira regrinha e segunda regra. Primeira regra, multiplicar os coeficientes. A gente sabe que os coeficientes é o que? A parte numérica. Então você pega o valor que aparece no primeiro fator, ou seja, no primeiro termo aqui, ó, no caso aqui, ó, 2x, então você vai pegar a parte numérica aqui que é 2 e a segunda parte numérica do outro valor que é 3, ou seja, multiplica primeiro os coeficientes. Sabemos que é a parte numérica, então vamos fazer essa multiplicação. Aqui eu tenho 2 positivo e aqui 3 negativo, então observe que aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, regra de sinais também serão aplicadas, ou seja, aquela regrinha que sinais diferentes fica negativo, sinais iguais positivo. Então o primeiro procedimento que vocês vão fazer é o que? Multiplicar os coeficientes. E segundo, são duas regras. A segunda regra é multiplicar as partes literais, ou seja, as letras. Primeiro os números, depois as letras. Todos serão multiplicados. Aqui não precisa
Você não vai conservar nada não, será sempre multiplicado. Então, a parte literal, mais 2 vezes menos 3, multiplicação, sinais diferentes, fica negativo. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. A parte literal, para multiplicar, simplesmente você vai repetir a letra e somar os expoentes. A multiplicação é simplesmente isso, é a forma mais simples de você realizar essa multiplicação. É a mesma coisa que você está multiplicando, ou seja, o primeiro fator é x e no segundo x ao quadrado. Então você vai conservar o valor que se repetiu aqui, o x, e vai somar os expoentes. Eu tenho o expoente 2 aqui no segundo, esse aqui não aparece, a gente sabe que é equivalente a 1. Então vou somar os expoentes, 1 aqui mais 2 aqui é equivalente a 3, ou seja, x vezes x ao quadrado é igual a x ao cubo. Então a observação, para multiplicar as partes literais, faça a adição dos expoentes, é aquilo que eu acabei de falar. Então se as partes literais, para multiplicar você simplesmente soma os expoentes, conserva e soma. Isso aqui é aquela regrinha da potenciação, né? Potências de bases iguais. Na multiplicação, conserva a base, no caso aqui o x, e soma os expoentes. Então aqui entrou naquela regrinha da potenciação. Na sequência aqui, divisão de monômio. Então a divisão é bem parecida aí com a multiplicação. É aquela mesma regrinha da potência também. Só aplicar o inverso. Ao invés de somar os expoentes, a gente faz o que? Subtrai. A mesma coisa da regrinha da multiplicação. Então, ou seja, vamos seguir aqui. Para fazer uma divisão de monômios é necessário também duas regrinhas. Dividir os coeficientes. Na multiplicação a gente divide. Aliás, na multiplicação a gente multiplicava, ou seja, multiplica. Já na divisão faz a divisão desses coeficientes, né? Ou seja, a operação de divisão, então vamos dividir. E a segunda regra, dividir também as partes literais, ou seja, divide as letras. Exemplo, 20x ao cubo, que vai dividir por 4x ao quadrado. Então, vamos dividir a parte literal. Eu tenho, aliás, vamos dividir os coeficientes, que é a parte numérica. Eu tenho aqui 20, que é do primeiro termo aqui, e 4 aqui, ó, do segundo termo. 20 dividido para 4. A gente sabe que vai dar um valor igual assim. E como é que eu vou dividir essa parte literal, que são as letras? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um x repetido 3 vezes. X ao cubo é igual a x vezes x vezes x. Dividido, a divisão entra aqui, ó, por isso aqui, x ao cubo. Ou seja, o x em forma de fator duas vezes, ou seja, x vezes x. Como é que fica? A mesma regrinha da potenciação como eu falei. Então, se está dividindo, você conserva também a letra x ao cubo dividido por x ao quadrado, conserva a letra x e faz o que com os expoentes? Subtrai esse primeiro menos o segundo, 3 menos 2, ou seja, 3 menos 2 a gente sabe que dá 1, não precisa colocar o valor 1 aqui, porque a gente sabe que expoente 1 não é necessário. Ou seja, vamos corrigir, concluir aqui. Então a gente viu que a parte do coeficiente numérica, 20 para 4 deu 5. Vamos colocar aqui embaixo. X ao cubo dividido por x ao quadrado deu x, ou seja, 3 menos 2 deu 1. Então o resultado final 5x. Então para dividir as partes literais, a gente subtrai o que? Subtrai os expoentes.